Então, vamos lá. Chegou uma galera aí, tem umas 8 pessoas, né? Rosana, Fabiano, Regina, Luciana, Miriam, Patrícia. Vamos lá. Um dos irmãos aí estava comentando acerca do artigo que nós lemos. Do artigo não, do capítulo do livro que eu pedi a leitura. E eu também li, né? Eu também li. E eu achei por bem a gente conversar, de repente, um pouco sobre ele. Né? Esse capítulo 4 fala sobre a eleição em aliança, né? De Abraão barra Israel. Mas não está restrito a isso. Se quiser fazer algum outro tipo de pergunta, pode fazê-lo. A gente tenta responder alguma coisa aí referente à disciplina. Referente à disciplina, tá ok? Então vamos lá. Sua bateria vai durar mais do que você imagina, Regina. A Milton também chegou. Então, vamos lá, vai dar tudo certo. A Luciana falando lá. Vai dar tudo certo, botou símbolo de música e tudo. Aleluia. Já deu tudo certo. Então vamos lá. Quem vai fazer a primeira pergunta? A primeira pergunta. Ah, se Deus quiser, Fabiana e Regina. Eu acho que eu vou em tanta igreja, eu acho que depois que voltar, né, para rever os amigos. A gente fala assim que vai dar mais um tempo. Vamos lá, Fabiano. Como interpretar a soberania de Deus e a responsabilidade humana na eleição de maneira correta? Ó, o texto que nós lemos no capítulo 4 do Timóteo Carricker, ele é muito claro, né? Ele é muito claro. Ele trata a eleição como soberana e incondicional. A aliança como condicional, né? Bilateral. No que tange a aliança, você tem a aliança também unilateral. Quando Deus faz aliança com Noé, é uma aliança unilateral. Quando Deus faz aliança com Adão no Éden, é uma aliança unilateral. Quando Deus faz aliança com Abraão, também é uma aliança unilateral. Quando nós temos a renovação, que essa aliança ganha novos aspectos no Sinai, nós passamos a ter uma aliança condicional. Mas a eleição ela é sempre soberana, sempre, sempre, indistintamente em qualquer contexto. Tanto a eleição de Abraão quanto a eleição de Israel como nação eleita, ela é incondicional, ela não se dá por nada que algum deles tenha feito. É interessante, eu vou ler aqui um trecho do livro que a gente estava falando. Aguarda só um minutinho aí, eu estou lendo no Kindle. Cadê? Ó, a eleição soberana. Aqui, eleição soberana, na página 45. Em Gênesis 12:1, início da história da salvação, bem como em Gênesis 1:1, início da história universal. Deus é o sujeito do primeiro verbo. Deus fala e pela palavra inicia toda uma sequência na história sagrada. A total iniciativa divina mostra que o status do eleito é claramente aquele de ser chamado a uma tarefa, excluindo qualquer mérito ou virtude de responsabilidade, ou virtude para tal responsabilidade. Está no nosso livro, página 45, é o último parágrafo da página. É muito importante ter isso em mente, que não tem a ver com a bondade ou algum mérito de Israel ou de Abraão essa eleição. Tranquilo? Deu para entender aí essa questão, tanto a unilateral. Quando que é unilateral? Deixa eu ver se você vai conseguir entender. Vai entender. O Timothy Carrick chega até a usar o padrão
de aliança hitita. E esse é um padrão que tem como referência a aliança fechada com Abraão, celebrada com Abraão. Mas vamos ilustrar. A aliança celebrada com Adão no Éden, ela é uma aliança unilateral. Por que unilateral? Para que ela aconteça, não foi requerido do homem nada. Não foi requerido do homem nada. A aliança de Deus com Abraão, não foi requerido de Abraão nada para que ele fosse o eleito de Deus. Já quando você tem o aspecto, a aliança ganha umas cores, e do vassalo, onde o soberano, vamos pensar, Israel o povo de Deus conquistado pelos romanos, né? Os judeus conquistados pelo romano no tempo de Jesus. Roma conquista, estabelece os termos e não há uma conversa, não há a aliança torna-se bilateral quando as partes negociam os termos da aliança. Pronto, achei aqui a expressão. As partes negociam os termos da aliança. Então, é bilateral. Quando não há um negócio nessas alianças, aí você tem um problema, você tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Porque aqui estabelece a aliança, ele dita os termos. Então, ela se torna unilateral. Bilateral sempre vai ter um acordo mútuo. As duas partes acordam e entram em aliança. Deu para clarear isso daí, ô Fabiano? Ou tem mais algum ponto? O André, eu acho que o André está querendo a resposta do exercício, né? Porque ele fala um pouco sobre os riscos e o privilégio da eleição. É a pergunta do exercício, né? Mas, bem, um dos riscos da eleição é o risco da apostasia. O risco da apostasia, porque o eleito ele não é eleito para se excluir do mundo, pelo contrário, ele é eleito e mandado ao mundo. Então, um dos riscos é a apostasia. O outro risco que, por exemplo, o Timothy Carricker Timóteo Carricker, eu cismo com Timothy. Timothy é o Timothy Kelly. Aqui é Timóteo Carricker, não é nem Carricker, é Carricker. Então, o Carricker, ele vai dizer o quê? Que um outro risco é a interpretação exclusivista da eleição coloca o eleito sob o risco de juízo, quando ele interpreta de maneira exclusivista. Então, dois riscos. Interpretar de maneira exclusivista coloca o eleito sob juízo. Um segundo risco, o risco de apostasia, já que o eleito é eleito para ir para o mundo e não para se excluir dele, ele corre o risco, como Israel esteve à mercê disso por várias vezes na sua peregrinação, de se misturar e deixar se contaminar. Tranquilo, André? Deu para responder aí o que você estava querendo? Pô, vocês estão perguntando só as perguntas do exercício de fixação. Aí o Hamilton vem perguntar a relação entre salvação e julgamento na eleição. Outra pergunta, eu já respondi uma pergunta do exercício. Regina, por que Israel foi eleito? Isso está no trabalho, no texto. Né? Não há um porquê numa eleição incondicional e soberana. Né? Israel não foi eleito por isso ou por aquilo. Ele foi eleito por um ato soberano do Senhor. Também está aqui nesse capítulo. Né? Eu passei na leitura, ele está lá. O Fabiano coloca aqui, resumindo, eleição unilateral, aliança bilateral. Não é bem isso. A eleição ela é soberana, ponto. A aliança ela pode ser unilateral e bilateral. Por exemplo, em Gênesis 15, você tem ali quando o Senhor reafirma a aliança com Abraão. Né? Prestem atenção nisso agora. Quando o Senhor reafirma a aliança com Abraão, deixa eu pegar aqui minha Bíblia para a gente poder ler o texto, tá ok? Só um minuto.
Vamos lá. Quem tiver a Bíblia aí na mão, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 15. Gênesis 15. Ali nós vamos ver o modelo hitita. Ó, Gênesis 15. Esse texto de Gênesis 15 é sensacional. Vamos lá, Fabiano. Fabiano e demais irmãos. Ó, Gênesis 15. Deus faz aliança com Abraão. Aqui, ó. Abraão, né, caudicante na fé. Gênesis 12, o Senhor fez as promessas a Abraão. Decorrido algum tempo, que a Bíblia não registra quanto tempo, mas é um longo período, Abraão começa a questionar algumas coisas na fé. Questionar. Então, assim, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado de justiça. Interessante, né? O verso 7 fala isso. No verso 8, aí já vem o titubeio de Abraão. Abraão vai e pergunta. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? Como saberei que vou herdar a terra? Ó, o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, ó, atentem para isso. Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e um grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Você será reduzido à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida de iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs, verso 17, e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre eles, entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Então, o que acontece? Essa aliança que foi celebrada no Gênesis 17, ela tem uma particularidade, porque o Abraão pedindo para o Senhor, tipo, uma prova de que como que aquilo aconteceu, o Senhor usa um ritual hitita, como Abraão era o hitita, né? Ele vem da terra dos hititas. Ele usa um ritual hitita de celebração de aliança. Como que era esse ritual, assim? De maneira bem simples. 2 partes, uma aliança bilateral, olha só. 2 partes entravam em acordo sobre algo. Eles pegavam os animais conforme o Senhor solicitou a Abraão, cortavam ao meio, dispunham um de frente para o outro, como Abraão o fizera. Veja que o Senhor não orientou Abraão como fazê-lo, só mandou pegar os animais. Então, Abraão já estava acostumado com esse tipo de celebração de aliança. Então, eles dispunham um de frente ao outro. E, após acordar os termos da aliança, o que acontecia? Cada uma das partes, né, que estavam celebrando a aliança, passava entre esses animais cortados. Então, ao passar entre esses animais cortados, o que estava simbolizando? Que
aquele que quebrasse a aliança, da mesma forma que os animais foram partidos ao meio, que assim acontecesse com cada uma das partes que quebrasse a aliança. Quando o Senhor usa esse modelo de aliança hitita e celebra com Abraão, no entanto, o que acontece de diferente? Somente o Senhor, como um fogo, passa por entre as partes. Abraão não parte, não passa, porque Abraão não estabelece termos. O Senhor diz como será a aliança. Então, nós temos uma aliança unilateral, onde não há, por parte de Abraão, nenhuma ação. Não é Abraão fazer ou deixar de fazer. Deus diz, eu vou fazer, eu vou enviar o povo para o Egito, eu vou trazer de volta, eu vou fazer você descansar em paz na velhice, isso. Então, é toda uma aliança estabelecida por Deus. Não há ali nada da parte do homem. Então, essa é uma aliança unilateral. Você vai verificar na leitura bíblica alianças celebradas entre homens. Abraão é um que celebra a aliança. Então, a aliança ela é bilateral quando as partes envolvidas, cada uma tem uma condição a cumprir. Quando é bilateral, as duas partes têm uma condição a cumprir, uma obediência. Quando é unilateral, só uma das partes tem isso. Então, só para voltar na questão levantada por Fabiano, né? A questão da eleição e da aliança. A eleição é sempre soberana. A aliança ela pode ser unilateral e bilateral. Beleza? Eu vou recomendar aqui vocês um livrinho, se vocês quiserem estudar sobre aliança. Ó, olha a grossurinha desse livro. Ó. Coloquei aqui o meu dedo. Ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é meu dedo indicador. É mais fino que meu dedo. Um livretinho chamado... De cabeça para baixo não dá, né? De cabeça para baixo não dá. Um livretinho chamado Alianças. Ele é da editora Cultura Cristã do Palmer Robertson. Vocês vão entender tudo de aliança. Muito bacana esse livro. Esse é o livro que eu uso para a disciplina de teologia bíblica. Deixa eu voltar um pouco aqui nos comentários. Ver se passou, o que passou batido. Tá. Alguém perguntou os privilégios e risco na eleição. Os riscos eu já falei, né? A questão da possibilidade da apostasia e também da má compreensão da eleição. E, então, ter um pensamento exclusivista que coloca o eleito sob juízo. Né? Então, na eleição, só há um privilégio, ser eleito. Gostei da fala do Fabiano. Vamos lá, outra pergunta. Israel foi escolhido pelo Senhor, Regina, mas fiquei na dúvida. Essa sua dúvida é referente ao quê, Regina? Deixa eu... Vocês estão com o material aberto? Aqui, ó, irmã Regina, na página 44, no último parágrafo está lá, ó, por que Abraão ou Israel? Aí está lá. Tanto judeus quanto gentios têm feito esta pergunta através do século. A resposta se encontra apenas na misericórdia de Deus, pois Abraão, antes do seu chamamento, não demonstrava nenhuma qualidade ou virtude acima dos seus atos, acima das dos seus próximos. E as virtudes e qualidades de Israel também não eram melhores que a das outras nações, como está escrito em Deuteronômio 7, do verso 7 ao 8. Muito pelo contrário, Josué especificamente menciona que Abraão veio de uma família de idólatras que adorava outros deuses. Então, por que Abraão foi eleito? Soberania divina e não havia nele nenhuma qualidade específica. Por que
esse é a diferença da eleição e da aliança. A eleição, ela sempre será soberana. Sempre será soberana, uma decisão de Deus, né? Página 44 e termina na 45, tá, irmã Regina? Rapaz, eu sinto muito calor. Fabiano está falando do meu ventilador aqui. Sim, sim. Uma questão levantada aqui pelo Hamilton. E Israel foi constituído nação depois. Na verdade, a eleição de Israel ela se dá em Abrão, porque Abraão é o pai da nação de Israel. Né? Então, de Abrão vem Isaac, de Isaac Jacó, Jacó vai para o Egito, do Egito sai a nação. Um grande povo que no Sinai se começa a ganhar aspecto de nação após receber a sua constituição dada por Deus. Então, sim, o Abrão, o Israel, ele torna-se nação a partir de Abrão. Cici Ribeiro, podemos afirmar que todos nós participamos dessa eleição coletiva enquanto povo de Deus, eleição com um propósito? Creio assim. Olha só, Cici, essa eleição coletiva ela tem um problema. A gente precisa pensar nisso. Por quê? O Calbart, um teólogo chamado neo-ortodoxo, vocês estão estudando teologia, então vocês precisam também se acostumar com alguns termos. No século XX, ele afirmava que a eleição se dava da seguinte forma: Jesus Cristo era o eleito de Deus, logo em Cristo todos eram eleitos, o que abriu uma porta para o universalismo. Não o universalismo que é falado no capítulo 4, que nós estamos conversando aqui. No capítulo 4, fala um universalismo no sentido de que as bênçãos do Senhor através de Abraão era para alcançar todas as nações. Não é um universalismo no termo de que, no final das contas, todos seriam salvos. Então, o que Calbart dizia, na verdade, era isso, que em Cristo Jesus, no final das contas, todos seriam salvos. O que acontece? A eleição ela sempre será de indivíduos, ainda que esses indivíduos sejam inseridos numa corporação. Por exemplo, os eleitos do Senhor no Antigo Testamento faziam parte da nação de Israel, porque nem todos que eram da nação de Israel, como o texto diz, eram israelitas. Por mais que a gente tenha dificuldade, né, o nosso contexto, via geral, tem dificuldade de lidar com a eleição, não é de crer na eleição, de lidar com ela, com essa eleição soberana. Então, dentro do povo de Israel, tinha os eleitos. Nem todos eram os eleitos. Nem todos eram os eleitos. Então, nós não fomos eleitos corporativamente. A escolha de Deus por cada um de nós é individual. É a exemplo de como o Senhor saiu escolhendo os seus discípulos. Jesus, vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem André, vem Felipe, vem Mateus. Foi um chamado. E esses são chamados e são incluídos na família de Deus. Irmã Regina, conseguiu, deu para clarear aí essa questão com a senhora? Por que Israel foi escolhido pelo Senhor? Por que em Abraão, né? Porque, na verdade, a escolha começa em Abraão. A Luciana pergunta, vocês só vêm com as perguntas do exercício, aí eu vou dar todas as respostas. O povo de Deus tem cumprido aqui 10 online. Somos o povo de Deus. Você se reconhece sendo bênção para as nações? Então, Hamilton Silva, né, no caso, Cici Ribeiro. Eu pergunto. Que Deus faz com Abraão em Gênesis 17, né? Só lembrando, a gente precisa ter esse cuidado. O Senhor celebrou uma aliança com Abraão, Gênesis 12. Todos os desdobramentos, Gênesis 15 e 17, é a mesma aliança ganhando cores.
Por exemplo, no Gênesis 15 é porque Abraão pediu uma mostra, vamos dizer assim, de Deus. Como que saberei que isso tudo acontecerá? Então, não é uma nova aliança. Mas vamos ler o texto lá de Gênesis 17, 10, conforme solicitação do nosso irmão Wilson. Vamos conversar um pouco sobre esse aspecto. 17, 10. Cadê? Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos dos sexos masculinos que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Aí você já tem um selo da aliança, né? Assim como o Senhor fez na aliança com Noé, que é chamada aliança da preservação, o Senhor com Abraão, nessa terceira etapa da mesma aliança, o Senhor já estabelece uma marca para o povo escolhido. Então, todo varão seria circuncidado. Interessante que a circuncisão, a ordem da circuncisão, ela antecede a lei, né? Sobre essa circuncisão. Irmã Regina, que bom que clareou. Bilateral, Wilson, eu já respondi aqui em algum momento, é a ideia daquela aliança em que as duas partes concordam com algo. Não é uma aliança onde o soberano estabelece os termos sem que haja do outro lado um contraponto, ou por exemplo, a aliança que Josué celebra com o povo em Josué 24. O povo procura Deus, entra em aliança com Deus e estabelece o termo, tudo que falar, faremos. Isso é uma aliança bilateral. A aliança de Gênesis 12 é uma aliança unilateral. Deus diz, eu farei de você isso, eu farei de você aquilo, eu farei com você isso, eu farei com aqueles que te abençoarem isso. É sempre Deus na ativa. É o verbo criador ali diante de Abraão. Um compromisso de sangue, Deus estabelece, primórdio da aliança, aliança da criação. Cadê? Só um minuto. Aliança do início. Só um minuto. Deixa eu ver aqui no índice. Um selo, 41. Então, aqui o Palmer Roberts vai tratar a circuncisão como um selo da aliança, um sinal permanente. Permanente. Gênesis 17 institui um selo para a promessa. O Senhor começa recapitulando nos versos 6 e 8. Ele tornará firme sua aliança eterna, ele incluirá os descendentes de Abraão na aliança, ele será Deus para Abraão e sua semente, ele dará terra para Abraão e sua descendência. E coloca um sinal permanente. Esse selo permanente ele tinha alguns aspectos. Tem alguns aspectos. Primeiro aspecto, a circuncisão sempre foi um modelo eficaz de transmitir ao mundo um sinal de purificação do pecado. Ao mesmo tempo, ela também introduzia uma pessoa na membresia. Por isso, aí agora eu vou abrir aqui um parêntese, né, nessa fala, pequena, bebê, por exemplo. Um dos aspectos da circuncisão, Mel Roberts, ela também introduz eficazmente uma pessoa na membresia da comunidade, externamente constituída na aliança. Então, a exemplo do nosso batismo, a aliança, a circuncisão, é um selo de pertencimento, é um selo que indica que aquela pessoa pertence à comunidade da aliança, o que não tem a ver com eleição. Como é o nosso batismo? A pessoa ser batizada não quer dizer que ela seja de Deus. Nós cremos que seja, mas não quer dizer. Da mesma forma, ser circuncidado não significava ser, de fato, do povo da aliança, mas era uma expressão externa de pertencimento. E, para aquele que recebia com fé como pertencimento, a circuncisão, esse selo permanente, também era uma prova de segurança. É aquilo que a gente, em Efésios, recebe de Deus. Em Efésios diz o quê, capítulo? Que nós recebemos o Espírito Santo e ele é o selo, a garantia da nossa herança.
Então, qual era o selo e a garantia da herança, do pertencimento à família da promessa no Antigo Testamento? A circuncisão. Beleza, Wilson? Respondido aí? Te atendeu? Não, ela não é bilateral, porque ela é aquela coisa bem importante que a gente tem que distinguir. Deus estabelece os termos, não tem a contraparte. Não tem a contraparte. Depois eu vou disponibilizar um material aqui para vocês sobre alianças, muito bacana, vocês vão gostar bastante. O povo de Israel, o povo de Deus, aqui a fala do Wilson Soares, embora juízes fossem estabelecidos, podemos dizer que o povo de Israel estava sobre o regime teocrático. Finalizando, quando o próprio Deus diz que o povo não estava rejeitando a Samuel e sim a ele, então, sempre o povo está sob o próprio Deus. Quando o povo rejeita um rei estabelecido por Deus, está rejeitando o próprio Deus no regime lá da relação com Israel. No material da aula de hoje, não sei se no vídeo 3 ou 4, a gente fala sobre isso. Porque no período do judicato, no período dos juízes propriamente dito, nós temos estabelecida a instituição do juiz. O juiz ali é como um ofício. Mas desde Moisés, e até anterior a Moisés, mas vamos pegar lá, desde Moisés, nós já temos os juízes entre a nação. A nação é teocrática porque é governada pelos estatutos de Deus e esses juízes são representantes de Deus na aplicação da lei de Deus. Então você já tinha, lembra quando Jetro vem ao encontro de Moisés no deserto e vê Moisés se afadigando com aqueles milhares de pessoas e fala, estabeleça príncipes, juízes, sobre 10, sobre 100, sobre 1000, e aquelas causas mais difíceis que vêm a você. Então, já havia os juízes. No período dos juízes, era um período, sim, teocrático. No período de Samuel, sim, um período teocrático. No período da monarquia, você tem uma expressão de regime, mas ainda assim, em última instância, ele é um regime teocrático. Por quê? O rei está ali para fazer cumprir as leis de Deus. Qual era o objetivo qual é o propósito do rei segundo o coração de Deus? Um reino de justiça, paz e adoração a Yahvé, o único e soberano Deus. Então, esse rei era, sim, regido pelo próprio Deus. Então, ainda estava sob o regime teocrático, ainda que o governo não fosse mais teocrático. Então, te respondendo de forma mais simples, todo o período, vamos botar assim, de Moisés até Saul, ele é um período teocrático, de governo, né? E Deus tendo nos seus juízes os seus representantes para fazer cumprir, valer o seu propósito, a sua lei. Cici Ribeiro, o mais bonito disso tudo é que Deus não precisava fazer aliança conosco para estabelecer sua soberania, mas como é um Deus relacional, nos incluiu nesse acordo divino. Louvado seja Deus por sua bondade. Não, é muito importante, o Wilson fala aqui, o Wilson Soares, embora na monarquia ele estivesse no controle através dos sacerdotes e profetas. Não, ele não estava no controle através dos sacerdotes e profetas. O controle de Deus se dá sempre a partir da sua palavra. Esses sacerdotes e profetas, a exemplo de nós, ministros de uma nova aliança hoje, eles estão sujeitos à palavra. Então, quem governa é a palavra. Eu até já vi algumas ilustrações muito interessantes. Moisés vinha caminhando com o povo, dizendo, faça assim, faça assado. Quando chega no Sinai, o Senhor fala, Moisés, agora é o que eu falo, toma, está aqui minha lei. Então,
Na verdade, não é o controle através de sacerdotes e profetas. A exemplo de hoje, se a palavra do Senhor não fizer, pastor, líder nenhum controla ninguém. É a palavra do Senhor, é o Espírito do Senhor que conduz o povo para a direção da onde o Senhor quer. Fala um pouco mais sobre a eleição não significar favoritismo. Este seria um dos motivos dos judeus ter rejeitado Jesus como Salvador, por se sentirem favorito? Bem, não, a rejeição dos judeus a Jesus como Messias não se dá por isso. Primeiro, é pelo coração endurecido. Há um propósito de Deus naquilo. Segundo, é por eles não reconhecerem na pessoa de Jesus o cumprimento das suas expectativas messiânicas. Eles tinham uma expectativa de um Messias que viria redimir Israel de uma forma. E quando eles veem o filho do carpinteiro, eles não concebem um Messias segundo aqueles padrões. Eu quero ler um texto que está em Malaquias, em resposta a Regina, ainda quando ela fala um pouco mais sobre a eleição não significar favoritismo. Livro do profeta Malaquias, né, é o último profeta, né, o que antecede o silêncio profético. Vamos lá. Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 2. O texto bíblico diz assim: O Senhor diz: Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: Como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Paulo, lá na frente, comentando, lançando luz sobre essa eleição, Paulo diz que não havia os gêmeos feito bem ou mal, o Senhor amou Jacó, rejeitou Esaú. Para que a excelência do poder, para que a eleição se desse de forma incondicional, não meritória, não porque alguém é bom, não porque alguém faz ou deixa de fazer. Então, a eleição ela não expressa um favoritismo, porque ela diria, o Cici, que tem um favoritismo quando você tem algo em você que atrai a Deus. Só que se é a partir de algo que está em você, ela já não é mais soberana e incondicional. Ela se baseou em sua obra, em uma qualidade sua. Eu li, né, o capítulo 1 de Malaquias, agora o capítulo 9, verso 11 de Romano. Contudo, antes que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse alterado, não por causa de obras, mas sim por aquele que chama. Então, não é meritória, não é por preferência, é porque o Senhor quis. Quis. Uma eleição soberana. Há uma preferência do Senhor em escolher a Jacó e não Esaú. Mas não tem a ver com merecimento, não tem a ver com mérito. A eleição não é por obras, mas é uma decisão soberana. Não é um favoritismo, né, irmã Regina?
Tranquilo, meus irmãos, né? A hora já se vai, 10h20. 10h20. Eu queria também me despedir de vocês, né? Agradecendo muitíssimo, né, a colaboração de vocês, não só aqui, mas só conseguimos fazer a aula do jeito que temos feito porque vocês, mediante a graça de Deus, têm colaborado muito conosco. Então, que Deus os abençoe e dê um sono restaurador para vocês nesta noite. Amém? Fiquem com Deus e qualquer mais dúvidas, questões, manda mensagem pelo WhatsApp.